Graça e paz, bom dia, feliz sábado, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Você que está em casa, receba os cumprimentos, nosso abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu disse bom dia porque nós estamos gravando pela manhã. E você é sempre bem-vindo na casa de Deus. Nossa igreja está com as portas abertas para te receber aos domingos, 19h30, quarta-feira, 19h30, sábado, 15 para as 9 tem louvores, 9 horas da manhã tem a escola sabatina. Você que é de outra denominação evangélica, tem aí a escola dominical. Nós temos aqui a escola sabatina. Você é muito bem-vindo. Durante 90 dias estamos estudando o grande conflito entre o bem e o mal. E você é convidado para estudar com a gente, tá? E depois tem o culto divino. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Tudo bem, igreja? Estava com saudade de vocês. Veja bem que eu sou ancião do mês e eu fiz a escala dos pregadores e não me coloquei na escala. Quando eu vi, já tinha preenchido todos os nomes e eu não estava na escala para a pregação. O irmão Claudemir seria o titular de hoje, mas devido ao trabalho do evangelismo que ele está fazendo, ele convidou o irmão Joel Tomé. E o irmão Joel Tomé, nós já pedimos oração hoje, ele de manhã avisou que ele foi para a UPA, não está passando bem. Vamos continuar orando, se alguém tiver alguma informação dele, pode passar para a gente, né? O irmão Joel, que tem uma eloquência para pregar a palavra de Deus. E aí, então, eu fui convocado para estar aqui pregando a palavra de Deus, tá? Mas para mim é um prazer falar de Deus. Eu já falei para vocês que eu talvez sou um dos que não me envolvo muito com todos os trabalhos que a igreja realiza. E eu já expliquei isso aqui. Deus me chamou para uma missão de evangelismo nas redes sociais. Então deixa eu falar para vocês primeiro o que está acontecendo, né? A gente continua a todo vapor estudando a palavra de Deus. Se você quer estudar a palavra de Deus, em nosso canal Falando de Cristo na Estrada, nós estamos falando sobre a diferença entre as leis de Deus na Bíblia, porque muitos irmãos de outras denominações religiosas, eles não conseguem fazer a diferença entre lei moral, cerimonial, civil, dietética, né? Coloca tudo dentro de um conjunto só, e aí quando vai para as cartas de Paulo, em Efésios, Gálatas, Romanos, eles passam a acreditar que a lei moral de Deus e a estrutura do governo de Deus é a base para o julgamento, foi abolida. E não conseguem entender e nem explicar para as outras pessoas do que essas pessoas devem então se arrepender. Não consegue explicar de maneira clara o que é pecado, já que a Bíblia expressa que pecado é a transgressão da lei. Então nós estamos trabalhando esse tema. Você que está acompanhando em casa, acompanha aí no nosso canal. Vocês lembram também que a nossa rádio ficou tocando apenas hino durante muito tempo, porque era a Rádio WF Evangelismo Digital. Quando passamos para o projeto Falando de Cristo, ficou o domínio tudo Falando de Cristo. E agora nós conseguimos o domínio novamente da Rádio WF Evangelismo Digital e ela está a todo vapor. Por curiosidade, ouça essa rádio. Eu tenho certeza que vocês vão se perguntar, essa rádio é de Rolim de Moura? É de Rondônia? Não, essa rádio ela trabalha nas nuvens, então ela é uma rádio a nível mundial, tá? E nós estamos com a programação 24 horas, com os melhores programas evangélicos do Brasil na nossa grade lá. Então você vai ouvir mensagem, vai ouvir hino 24 horas. Ao sábado, nós temos uma programação especial que começa às 18 horas e vai até às 18 horas de sexta-feira, até às 18 horas de sábado. Depois entra aí na plataforma uma programação totalmente recheada, voltada para a pregação de Deus através de lindos hinos. Amém? Então nós estamos trabalhando, viu? E trabalhando muito, graças a Deus. Agora, veja bem como que é as coisas, né? Vocês sempre acompanham. Eu tenho falado das temáticas que a gente tem desenvolvido. Também está no canal
falando de Cristo na estrada, na playlist falando na igreja. E nós trabalhamos uma série de sermões, o último, por que eu devo aceitar Jesus? E logo em seguida, quando terminou essa série de 5 sermões, eu falei aqui nessa igreja que ainda não sabia o que eu deveria pregar. E Deus pediu então que eu pregasse sobre o perdão. Agora, ligado ao perdão, e antes mesmo que aconteça o pedido de perdão pelos pecados, está o arrependimento. Então eu já preguei sobre o perdão, recapitulando para quem não assistiu o vídeo, já que eu não preguei nessa igreja, você é perdoado na mesma forma, na mesma quantidade em que você perdoa as outras pessoas. Está lá na oração do Pai Nosso. Ok? Então, se você tem, meu irmão e minha irmã, se você tem algum problema em perdoar a outra pessoa, mesmo que você esteja 100% certa, e essa pessoa está te magoando, essa pessoa está te machucando, se você tem problema em perdoar esta pessoa, lembra que você está causando também um problema para você, para que você possa receber o perdão de Deus. Ok? Então é necessário perdoar, porque na mesma medida em que você perdoa, você também é perdoado. Para isso você precisa do Espírito Santo para liberar esse perdão e para também receber esse perdão. Depois eu preguei na igreja Pioneiros e nesse telefone e usando esse microfone não funcionou a gravação, mas como o tema era tão importante, porque falamos de arrependimento, eu preciso me arrepender do quê? Do pecado que eu cometo contra a outra pessoa e contra Deus. Qualquer pecado que eu cometa na minha carne, ou qualquer pecado que eu cometa contra outra pessoa, eu estou cometendo contra Deus. E a única maneira de eu ter uma conversão, deixar de praticar ou fazer aquele pecado para alcançar o perdão, é tendo um arrependimento genuíno. Exemplo, se a pessoa, ela rouba, ela defrauda alguém, ela toma alguma coisa de alguém, e ela quer ser perdoada por isso, mas ela não se arrepende de ter feito aquilo, não há como ela alcançar o perdão. Então você pode ver que toda essa gama do pecado é necessário que haja um arrependimento genuíno para você alcançar o perdão. E o perdão é aquele mal que cria uma barreira entre você e Deus. Então você precisa derrubar essa barreira, alcançando o perdão de Deus. Para isso você precisa perdoar as pessoas, e antes das duas coisas você precisa se arrepender. Até aí tudo bem? Então, como eu disse que eu fui pego de surpresa, e foi boa a surpresa de eu ter meia hora para preparar esse sermão, nós vamos falar de um novo ingrediente. Então nós precisamos se arrepender, nós precisamos do perdão, e um novo ingrediente que eu vou colocar nessa série hoje aqui. Do jeito que você está, mas com reverência, você em casa também, vamos orar. Vamos precisar mais do que nunca do Espírito Santo para nos conduzir ao estudo de hoje. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, mais uma vez. Lhe agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos guiado, Senhor. Muito obrigado. Nós podemos ver os seus milagres, podemos ver as suas bênçãos em nossas vidas e a certeza que logo o Senhor virá nos buscar. Nós acreditamos e queremos passar isso também para as outras pessoas. Nos ajude, Senhor. E que o Senhor possa estar agora nos conduzindo, que não fale o eu, que o Espírito Santo use a mim e use também essa igreja, que ao compreender, possa estar também levando essa mensagem para outras pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de entrar dentro do tema propriamente dito, o tema do sermão hoje, esse sermão é um documento da UNASP, tá?
um documento no NASP, um estudo que eu estava fazendo, que a gente está transformando em sermão. Em algumas partes vai parecer um pouco técnico, né? Mas eu vou tentar transmitir isso em palavras de maneira que vocês possam entender. Primeira coisa que você que está em casa, que é a igreja que está aqui comigo, gostaria que vocês refletissem muito bem. Em 1 João, primeira carta de João, que foi escrito depois de Apocalipse, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como eu disse que eu estou fazendo uma série de estudos, justamente para as pessoas entenderem que a lei citada aqui são os 10 mandamentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Pedro ele dá uma resposta interessante. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então veja bem, se você, o que está escrito nas entrelinhas, né? Porque muitas vezes nós prestamos atenção apenas no que está escrito de maneira explícita e não paramos para analisar o que está entre as linhas, o que o texto não está mostrando. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Se você não se arrepender da vida que você leva, do pecado que você pratica, você não pode ser batizado em nome de Jesus. Se você não se arrepender, você não tem a remissão, ou você não recebe perdão dos seus pecados. E se você não se arrepender, você não pode receber os dons do Espírito Santo. Então tudo começa com o arrependimento. Então o título é Por meio da graça. Por meio da graça vem o arrependimento, o perdão. E o ingrediente novo que eu disse que nós vamos inserir aqui, por meio da graça vem o poder e o entendimento. Há 3 ingredientes necessários para a salvação do cristão. Uma vez que você realmente se arrependeu de seus pecados, o perdão de Deus é total e completo. Então veja bem, novamente, entre linhas, né? Se você se arrependeu de maneira verdadeira, o perdão de Deus é completo. E se você não se arrepender, o perdão de Deus não pode ser também completo, né? Lembra que é na mesma medida? Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento aqui é o primeiro passo para que nós possamos sair do pecado. O arrependimento, ele é o primeiro passo para nós abandonarmos o pecado e nos colocar, pela graça de Deus, no caminho da vida eterna. O caminho da vida eterna é esse que nós estamos trilhando, aguardando a breve volta de Jesus. Começa com o arrependimento dos nossos pecados, daquilo que nós cometemos contra o eu, a minha carne, contra os outros e também contra Deus. Agora, o ingrediente novo é que, certamente, os nossos esforços humanos estão longe de ser suficientes. Todo esforço que eu faço apenas na carne não é suficiente. Sem a ajuda divina, nós não podemos realizar essa difícil tarefa de admitir de maneira voluntária a Deus, com pesar e arrependimento, que nós estamos totalmente errados ao desafiá-lo e que pretendemos de maneira bem séria mudar os nossos caminhos. Irmãos, nós somos muitos orgulhosos, muitos, e muitos batem no peito e dizem: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Já ouviram isso? Pessoas batem no peito de maneira, cheio de orgulho: eu não me arrependo. Eu vi, como eu estive trabalhando lá em Vista Alegre do Aborã, acho que vocês viram a reportagem de um jovem que matou o pai. Triste aquilo, né? E aí o pessoal chega para entrevistar ele, e ele fala que ele não se arrependeu de ter matado o próprio pai. Muitos. E ao perguntar sobre um determinado pecado, ele diz que não se arrepende. Agora, tem pecado bonito, tem pecado gostoso, né? Imagina
Se eu fosse abrir todos os leques de pecado e você pergunte aí, você se arrependeu de tal pecado? Não me arrependo, né? Então, é preciso o arrependimento genuíno, verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele desafiou os cristãos em Roma com esta pergunta categórica. Olha a pergunta do Paulo. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então Paulo, ele faz essa pergunta categórica em Romanos 2:4. Sem dúvida, Deus precisa nos conceder o arrependimento. Nós temos, já ouve, né? Isso já é quase um ditado popular, que quem nos leva, quem nos convence ao arrependimento é o Espírito Santo. Por isso que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você rejeita o Espírito Santo, quando você rejeita 1, 2, 3, 4, o Espírito Santo, você se distancia tanto do Espírito Santo que não consegue mais ser alcançado. Atos capítulo 11, 18 e 2 Timóteo 2, 25 está escrito assim, em Atos 11, 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém? Deus concedeu aos gentios que eles ouvissem a palavra do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos discípulos. Você que está em casa agora, que talvez de alguma maneira ainda não aceitou Jesus, ainda não desceu no tanque batismal, firmando essa aliança com Deus, de maneira que todos sabem que você é um seguidor de Deus. O que está acontecendo agora? Se você diz, eu sou um gentio, o Espírito Santo está me usando. Está usando essa rede social, e ele está trabalhando para te influenciar de fora para dentro, mas você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 2,25 diz, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então veja bem, aqui nós estamos falando do trabalho dos apóstolos, dos discípulos, indo agora, encontrando a multidão de gentios, porque o Espírito Santo estava trabalhando agora. Deus concede, Deus, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo usando pessoas, usando ferramentas humanas. Em Atos 2,38, é uma das passagens mais decisivas da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele atingiu o âmago do que Deus espera de nós quando disse àqueles ouvintes culpados, Pedro vai dizer, arrependam-se e cada um de vocês, veja bem, eu já li no começo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Então essa passagem mostra categoricamente que nosso arrependimento e o perdão e também a capacitação misericordiosa de Deus, são partes necessárias de todo o processo de salvação. E tudo isso vem através da graça de Deus. Como o arrependimento deve correr antes do perdão, então o que eu vou fazer aqui é analisar bem rapidinho o arrependimento em ação. O arrependimento em ação. O livro de Atos cobre cerca de 30 anos ali da história da igreja primitiva. Mais ou menos 30 anos. Em certo sentido, ele também é um registro do arrependimento do povo de Deus durante ali o primeiro século, até o século 100 mais ou menos, né? Tanto Paulo quanto Pedro ali, ele pregava continuamente a importância do arrependimento. Ele testemunhou, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20 e 21. Então, na mesma importância que eu deveria ter a fé em Jesus Cristo,
que Jesus Cristo havia sido crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia e subido para o céu, ele coloca no mesmo patamar o arrependimento, que é o arrependimento do pecado cometido por mim. Ele enfatizou que as promessas de se afastar do pecado tinha que se refletir, obviamente, em boas obras. Então, como é que nós sabemos que a pessoa se arrependeu de maneira verdadeira? Ele declarou que era preciso que homens e mulheres, abre aspas, que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos capítulo 26, verso 20. Boas obras. Eu me arrependi de ter matado e depois mata novamente. Mas talvez eu me arrependi de ter matado, mas rouba. Eu me arrependi de ter roubado, mas eu adultero. Não está mostrando boas obras. Então, esse arrependimento não é genuíno. Não posso alcançar o perdão. Ainda há entre mim e Deus uma barreira que eu construí. Paulo e Barnabé instaram ali com o povo em Listra. O que eles falaram ali em Atos 14, 15? Dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Parem de pecar e voltem-se para Deus. Aqueles que realmente são chamados por Deus sentem um forte e urgente senso para mudar de vida. Preciso mudar de vida, tomando as providências bíblicas necessárias e exigida pelo nosso Criador para que eu possa mudar de vida, abandonar o pecado e agora praticar boas obras. E a procrastinação, né? Deixar para depois, adiar. A procrastinação, adiar a ordem direta de Deus de se arrepender e ser batizado, não nos leva a lugar nenhum. Irmãos, olha para mim aqui, você que está em casa, olha para mim aqui. Há uma coisa muito errada, que às vezes a gente falando com o filho, né? O cônjuge interfere, ou uma outra pessoa interfere. A minha conversão aconteceu depois dos 40 anos. E às vezes eu falando com os meus filhos, de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Que precisa se arrepender, se converter, né, que Deus tem uma promessa maravilhosa para ele, para a vida dele. Aí eles falam assim, tudo a seu tempo. O senhor se converteu com 40. Eu cheguei aos 40, né? O amanhã não pertence ao homem. Aliás, daqui uma hora já não pertence ao homem, pertence a Deus. Então, às vezes, né, a pessoa querendo ajudar, ela chega e fala, não, né? É no tempo de Deus, como se assim, não, você vai bagunçar aí, você vai pecando aí, vai fazendo tudo errado aí, quando você chegar nos 40 e poucos anos como seu pai, aí você se arrepende, se converte, né? Eu digo que seria bem mais feliz se eu tivesse aprendido da palavra de Deus muito mais cedo, viu? Então nós temos que tomar providências bíblicas necessárias, exigidas pelo nosso Criador. Esse negócio de deixar para depois, para se arrepender, para ser batizado, não nos leva a lugar nenhum. Temos que agir de acordo com a verdade de Deus que nos revelou. Então Ele vai nos abençoar, fazendo o quê? Nos revelando mais e mais sobre a sua verdade e nos ajudando. É Ele que nos ajuda a segui-lo. Isso faz com que Deus derrame ainda mais graça sobre a pessoa arrependida. Novamente, foca aqui em mim. O pecado é muito, mas muito sério para Deus. Deus, Ele não vê o pecado como algo banal. Nós temos a mania de banalizar o pecado, separar pecadinho, pecado médio, pecadão. Nós apontamos para os outros, né? Isso não tem problema não, né? Mas Deus, Ele leva extremamente a sério o pecado. Deus, eu vou colocar uma palavra forte aqui, Deus odeia qualquer forma de transgressão da sua lei. Quando o rei Davi transgrediu os mandamentos contra o adultério e o assassinato, o Criador perguntou-lhe por meio do profeta Natã, abre aspas, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Agora, nós estamos falando, talvez assassino, né? É um grupo menor, mas nós que chamamos aqui de adultério, talvez o grupo seja maior.
Mas e os outros mandamentos de Deus? A cobiça, desonrar pai e mãe, né? Primeiro mandamento, não fazer imagem, não adorar, não falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão, irmãos, não é assim, graças a Deus, tripliquei, Jesus, não. Falar o nome de Deus em vão, o nome de Jesus em vão é dizer que eu sou cristão e não agir como cristão. É isso, né? As pessoas olham para você como cristão e você não representa Cristo. Ele olha para você como cristão, tentando ver em você um Cristo e não vê você como um Cristo. Você está distorcendo a imagem de Jesus ao olho dessas pessoas. Isso é falar o nome de Deus em vão. E o que aconteceu? O profeta Natan chega: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Abalado, o rei Davi respondeu: pequei contra o Senhor. Assumir. Olha o que ele fez, ele assume. Agora, olha a resposta de Natan: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Está lá no versículo 13, né? Esse arrependimento profundo e sincero de Davi se encontra descrito, irmão, no Salmo 51. Eu não tenho tempo, então vocês entram aí, leiam o Salmo 51. Você precisa ler esse salmo para entender por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é referência na Bíblia. Salmo 51, para você entender o tipo de atitude e coração que Deus deseja ver em cada um de nós. Então, repito, nosso Criador, ele odeia o que o pecado faz com os seres humanos. O dano que ele, de maneira inevitável, produz a qualquer pessoa presa em suas garras. Porém, de maneira, com muita misericórdia, né? Deus, ele nos proporcionou uma maneira de sair do pecado. Ele não nos deixou ali à mercê do pecado. Mas foi um alto custo para si mesmo. Uma vez que realmente nós compreendemos a grandeza de Deus, começando a nos ver em comparação com o nosso Criador, como fez Jó, estaremos no caminho do verdadeiro e sincero arrependimento. Observe o que disse ali o antigo patriarca, em resposta à revelação pessoal de Deus para ele, né? Abre aspas, ele fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Jó 42, verso 2 e também verso 5 e verso 6. Arrependimento é necessário. Coração do sermão. Tenho 10 minutos. O perdão misericordioso e compassivo de Deus. O rei Davi, como nós falamos ali, ele expressou a natureza graciosa de Deus, também no Salmo 103 ali. Ele diz: bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos que vem pela graça. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Que salmo, né? 103. Depois que você realmente se arrepende de seus pecados, irmão, o pecado, que é algo danoso, que é algo que Deus odeia, o perdão de Deus é total. O perdão de Deus é completo, depois que você se arrepende. Deus aplica o sangue sacrificial de seu Filho Jesus Cristo a você pessoalmente. Abre aspas, João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Perdão completo, pessoal. Em sua graça e misericórdia, Deus apaga nossas transgressões de sua lei. Através do sacrifício de Cristo, abre aspas de novo para Paulo agora, Colossenses 1,14, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O sacrifício expiatório de Cristo pode
e vai providenciar uma maneira de limpar a nossa consciência perturbada e nos livrar da culpa. Hebreus 9,14, Paulo escreve: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Que coisa linda, né? Então, quando você se arrepende, você recebe o perdão completo de Deus, e Deus trabalha no seu coração e trabalha na sua mente. E de duas formas. Uma, tirando todo o peso da culpa da sua mente, te limpando de todo o peso da culpa, te deixando zerinho, e evitando com que você peque ou que você até pense novamente nos pecados. Eu termino então com esse novo ingrediente que eu falei, né? Mais o terceiro ingrediente para a salvação completa, que é a capacitação e instrução para a vida eterna. Atos 2,38. Após o arrependimento e o batismo nas águas, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Então nós temos o arrependimento, depois do arrependimento o perdão completo, aí nós temos o batismo nas águas, e aí nós recebemos então o Espírito Santo de Deus. Eu já tenho trabalhado isso com vocês aqui, você que está em casa também. Como eu falei, se você ainda não passou por esse processo, o Espírito Santo está trabalhando como trabalhou em Atos. Os 30 anos do apostolado ali da igreja primitiva, de fora para dentro, te influenciando. O Espírito Santo usando os apóstolos. Depois que você aceita Jesus, se arrepende de todos os seus pecados, recebe o perdão, vai às águas do batismo. Agora o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Experimenta um crente verdadeiro, genuíno pecar. Como é que vai doer? Como é que vai queimar? Ele se arrepende, ele chora, como o rei Davi fez, como está expresso no Salmo 51. Ele desmorona diante de Deus e ele pede: Senhor, me livra da culpa, me livra desse pecado, eu não quero pecar mais, não tire o Espírito Santo de mim, como fez o rei Davi. Eu quero continuar, eu quero prosseguir, me ajuda. Ele vai a quem pode resolver o problema, né? Atos do Apóstolo 2,38, Pedro respondeu de novo: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, tem irmãos que batizaram agora, há pouco tempo na igreja, né? Batizaram em Cristo Jesus. Amém. Esse é o começo de uma vida completamente diferente para um verdadeiro cristão. Uma vez passada essa fase, nossa salvação está garantida. Olha para mim, quando você passa essa fase, arrependimento, perdão, batismo, recebe o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo, você tem a salvação garantida, desde que continuemos no caminho da lei de Deus, desde que continuamos praticando as boas obras para que fomos escolhidos. Como escreveu o salmista: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Amém. Irmãos, o que o Espírito Santo faz? A capacitação e a instrução espiritual é o que ele vai nos conduzir no processo que nós chamamos santificação, e que dura uma vida inteira, ou até a minha morte, ou até a volta de Jesus. Então, a capacitação e a instrução espiritual são outros aspectos da graça de Deus que continuamos a receber até a vida eterna. Jesus disse, abre aspas para Jesus, hein? Eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. Amém! Então veja bem, a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende será salvo. A Bíblia vai dizer que aquele que perdoa e que recebe perdão será salvo. E esse novo ingrediente, aquele que ouve minha palavra e pratica, será salvo. Se você colocar tudo separado, você está fazendo uma grande confusão. Mas quando você tem a sequência lógica, como nós estamos expondo, você compreende a palavra de Deus e começa a estar apto para o reino dos céus. O apóstolo João, ele repete essas palavras de Jesus em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Após a sua ressurreição, Jesus também ali, falando na terceira pessoa sobre si, disse aos apóstolos que, abre aspas, em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês conhecem bem o texto, né? Agora, um elemento essencial da missão que ele deu aos seus verdadeiros seguidores, Lucas 24, 47, algo que seria cumprido, de que maneira? Através do prometido poder vindo do alto, o Espírito Santo. Eles precisavam se arrepender, se converter, e eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para cumprir com essa missão de levar o Evangelho da salvação, do arrependimento e do perdão para todos. E agora então, irmãos, para fechar, nós podemos ver como o arrependimento genuíno, seguido pelo perdão misericordioso e compassivo de Deus, através de sua graça, juntamente com a capacitação, o ensino espiritual do Espírito Santo, todas as bênçãos da graça convergem para nos transmitir a verdadeira conversão e nos colocar firmemente no caminho da vida eterna. Amém? Amém. Que Deus possa estar cada dia nos abençoando, irmãos, trabalhando em nosso coração, para que possamos se arrepender do minúsculo pecado que praticamos. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, para que possamos liberar o maior de todos os perdões àqueles que talvez tenham feito algo contra você, contra alguém da sua família. E eu estou falando de coisa pesada, você pode imaginar, tá? Que você consiga liberar esse perdão para essa pessoa e que você possa se encher do Espírito Santo, que Ele te leve no processo de salvação, porque Deus não desiste de você e nós também não. Você que está em casa, pedi para o irmão fechar aqui, para o pessoal que está em casa, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sempre um perto de você. Muito obrigado por ficar conosco. Continue se inscrevendo, dando o seu like, para o YouTube ver a importância do trabalho e indicar para outras pessoas. E lá pela quarta-feira a gente continua trabalhando sobre o nosso projeto da diferença das leis de Deus na Bíblia. Que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa.